Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai continuar com mais uma aula de Química Orgânica, só que o nosso assunto hoje são reações de substituição e reações de adição, certo? Então, se eu pegar uma substância orgânica, certo? Um hidrocarboneto, certo? A gente pode fazer o quê? Criar uma substituição dos hidrogênios. Então, olha só. Uma reação de substituição, a gente pode ter o quê? A substituição de pelo menos um átomo de hidrogênio da molécula, certo? A gente pode substituir um ou pode substituir dois, mas geralmente a gente substitui um átomo de hidrogênio. Mas como que a gente vai substituir? A gente substitui de acordo com a facilidade. Você pode ver que aqui eu tenho 3 carbonos, mas qual o hidrogênio que eu vou substituir? Então é só olhar essa regrinha aqui, ó. Qual que é a facilidade de saída do hidrogênio? Então a facilidade maior é de um carbono terciário, depois de um carbono secundário, e o mais difícil é tirar um hidrogênio de um carbono primário. Significa que é muito mais difícil tirar hidrogênio dos cantos. É sempre mais fácil tirar os hidrogênios do meio. Então vamos ver o que a gente pode fazer de substituição nessa reação que a gente tem aqui. Essa reação é uma reação de bromação, certo? Porque eu vou adicionar bromo ao propano, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar um bromo no lugar do H e o H volta no lugar do bromo. Fazendo o quê? Olha só. Olha aqui, ó. O bromo entrou no lugar do H e o H entrou no lugar do bromo. Isso é bromação. Como resultado, eu tive o quê? O bromo ligado ao propano, né? Ficou um bromo propano mais ácido bromídrico, certo? E eu também tenho essa opção aqui, gente. Olha só. Eu posso pegar o bromo, ele vai substituir aquele hidrogênio e aquele hidrogênio volta no lugar do bromo, dando como resultado também, né, propano com um bromo ligado e ácido bromídrico. Só que nesse caso, o bromo ficou no carbono número 2. Então, deu 2 bromo propano. Esse 2 bromo propano é a maior probabilidade de acontecer. Por quê? Olha só, facilidade de saída do hidrogênio. Maior no terciário, depois no secundário, depois no primário. O secundário tem uma facilidade maior que o primário, não é isso? Portanto, a maior porcentagem de 2 bromopropano na produção do que 1 bromopropano. Então, a maior probabilidade vai ser essa daqui. Isso é uma reação de substituição. Ficou bem claro? Vamos ver outras aqui, ó. Olha aqui, ó. A mononitração do propano. O que vai acontecer? Simples. Eu vou substituir o hidrogênio por um grupo nitro. Aqui nós temos o grupo nitro, tá vendo aqui, ó? O grupo nitro vai se ligar ao carbono no lugar desse H que vai se ligar com o H virando água. Então o que eu tenho aqui, ó? O nitropropano e H2O aqui do ladinho, certo? Fácil demais. Monobromação do benzeno. Como é que funciona? Olha só. Aqui, um dos 2 bromos virá aqui, mas tem que ser aqui não. Como é uma cadeia fechada, pode ser em qualquer lugar, gente. Não vai fazer diferença nenhuma, certo? Então, vai acontecer o quê? O bromo entra no lugar do hidrogênio e o hidrogênio se liga ao bromo virando ácido bromídrico de novo, certo? Então, vocês perceberam que a reação de substituição é bem simples. Você simplesmente vai tirar um hidrogênio e vai colocar a substância que você quer no lugar. Observando que sempre a ordem é num carbono terciário primeiro. Se não houver, vai no secundário e só em último caso que vai no primário, certo? Então, tem que ficar bem claro isso. Ótimo. Agora a gente vai para a reação de adição. Certo? Nas reações de adição já é diferente, gente. Não é substituição, eu não vou trocar nada, eu simplesmente vou adicionar. Então, se eu vou adicionar, isso vai acontecer como? Vai acontecer em duplas ligações. Eu vou quebrar duplas ligações, certo? Então, geralmente, o que eu tenho? Eu tenho uma quebra entre ligações do tipo π. Porque a ligação do tipo π é a dupla ligação, porque a sigma é a ligação simples, né? Então, o que acontece? A ligação π é a mais fraca. Automaticamente, eu quebro uma ligação π, ou 2 ligações π, se eu tiver uma tripla ligação, não é mesmo? Mas eu quebro uma ligação π e transformo ela em 2 ligações sigma. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, o que acontece? Ó? Eu vou quebrar
a molécula da substância AB, certo? Quando eu estou fazendo a reação, eu quebro essa ligação sigma, aí o que que acontece? O A vem para um carbono e o B vai para outro carbono. Significa que um vai ficar em cada carbono, nenhum dos dois vão para o mesmo carbono. Porque como eu quebrei a ligação, eu abri uma ligação sigma a mais em cada carbono. É só olhar aqui, ó. Olha só, abri uma sigma aqui e outra sigma aqui. Então, obrigatoriamente, um elemento vem aqui e o outro vem aqui, certo? Certo? Então o A se liga a um carbono e o B se liga a outro carbono. Jamais os dois se ligando no mesmo carbono. Mesma coisa pode acontecer com uma cadeia fechada, só que nesse caso quebra-se uma ligação sigma e a cadeia fechada vira cadeia aberta. Certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se for uma cadeia aberta, o que vai acontecer? Nós temos duplas ou triplas ligações sendo quebradas. Se for uma cadeia fechada, eu tenho uma simples ligação sendo quebrada, fazendo com que a cadeia fechada se torne cadeia aberta, certo? Então, as reações de adição podem acontecer entre alquenos, que são substâncias com duplas ligações, alquinos, substâncias com triplas ligações, dienos, substâncias com duas duplas ligações, e ciclanos de 3 e 4 carbonos, certo? Aqui nós temos um ciclano de 3 carbonos. Pode ser feita com ciclanos de 4 carbonos também, certo? Então, as reações de adição acontecem nessas 4 substâncias específicas, certo? Mas o que pode ser adicionado? Bom, pode ser adicionado hidrogênio, pode ser adicionado halogênios, certo? Ou pode ser adicionados ácidos. Então, eu posso ter essas 3 adições aqui, certo? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, hidrogenação catalítica. O que é hidrogenação catalítica? Eu vou adicionar hidrogênio. Então, pego uma molécula de gás hidrogênio e faço o quê? Faço uma reação onde ocorre a quebra da dupla ligação e um hidrogênio é adicionado a cada carbono, fazendo com que o eteno se transforme em etano. Isso é hidrogenação catalítica, certo? Por quê? Porque é necessário um catalisador para que isso aconteça. E nesse nosso caso aqui, o catalisador está sendo uma placa de níquel, certo? Tá? Bom, segundo, halogenação. O que é a halogenação? É a adição de um halogênio. Halogênios são elementos da família do flúor, né? Flúor, bromo, iodo, astato. São esses que serão adicionados, né? O cloro também, não pode esquecer do cloro. Então o que acontece? Eu vou ter nada mais nada menos que o bromo sendo adicionado a um carbono e o outro bromo a outro carbono, quebrando novamente a dupla ligação. Olha aqui como é que ficou, 1,2 de bromo propano, certo? Bom, aqui a gente tem uma ideia, né, de como que é utilizada, né, para que é utilizada a bromação. A bromação é utilizada para saber se eu tenho uma cadeia saturada ou insaturada. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma substância, né, aqui por exemplo, o etano, certo? Aí eu coloco o bromo, ele é uma substância castanha. A partir do momento que ele reage, ele se torna incolor. Então, automaticamente, eu sei que eu tenho uma substância que tenha cadeia insaturada. A hora que ficou incolor é porque reagiu e agora não é mais insaturada, porque ocorreu a adição de bromo. Então, eu sei que o restante da substância que eu tenho ali é uma substância com duplas ligações. Tá? Bom, e a adição de ácidos? Então aqui eu tenho um exemplo do HCl, certo? Então eu tenho o H vindo para um carbono e o cloro indo para um outro carbono. Mas como que eu vou saber aonde que vai o cloro e aonde que vai o hidrogênio? Por quê? Porque quando era ou halogenação ou adição de hidrogênio, não tinha problema. Ia um em cada carbono. Agora, como é um ácido, quem vai aonde? Aí a gente usa a regra do Markov-Nikov, certo? Qual que é a regra de Markov-Nikov? O carbono mais hidrogenado vai receber outro hidrogênio, certo? Ou seja, sempre que eu tiver um ácido, o hidrogênio vai no carbono do canto e o outro, ou o cloro, qualquer outra substância, vai no carbono do meio, que é o carbono que tem menos hidrogênios, certo? É isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Regra de Markov-Nikov, certo?
Se eu tiver um ácido, o hidrogênio sempre vai no carbono que tiver mais hidrogênios, certo? Então, o hidrogênio chama hidrogênio. O hidrogênio vai procurar mais um. Então, aqui no canto eu tinha um só, vou ficar com 2. E aqui no propino eu não tinha nenhum, vai ficar com o cloro, não vai hidrogênio para ele. Tá certo? Entendido? Espero que tenham achado interessante. Até a próxima.